concorda comigo que a gente tem que dormir muito bem? É ele, estava com saudades do nosso querido nutrólogo, Dr. André Weinert. Bem-vindo! Eu tô e você? Tudo ótimo. Filhão já tá imenso? Já tá quase, daqui a pouco ele vem aqui no meu lugar. Já tá uma loucura, o meu tá batendo aqui, não acreditei. Já tá aqui já também. Também? Quase 1 metro. Ai, gente, como passa rápido. Doutor, bem-vindo. Hoje você veio para um assunto tão interessante, que a gente fala aqui da alimentação, ligada a absolutamente tudo. E me chamou muita atenção que hoje a gente vai entender um pouco a respeito da alimentação ligada à menopausa. Entenda, alimentos que podem acelerar a chegada da menopausa e alimentos que podem até prolongar um pouco mais esse período aí feminino, enfim, e até os outros sintomas que a gente sabe que vem junto com a chegada da menopausa. Doutor André, me chamou muita atenção. Está diretamente ligado também à alimentação, além, claro, de uma carga genética, enfim, e outros fatores. É importante falar, Carol, a alimentação, a mulher nunca vai deixar de entrar na menopausa. Todas as mulheres vão entrar na menopausa um dia. Você falou muito bem no final, claro, tem a carga genética, que é muito importante. Então, a alimentação ela pode ser um dos fatores que ajudam nesse processo ou podem atrapalhar nesse processo. Que é isso que a gente tem que saber. E a alimentação também ela pode ajudar nos sintomas ou atrapalhar e piorar os sintomas. Agora, as mulheres vão entrar, tem mulher que por mais pode até estar assistindo e falar, mas olha, eu tenho uma vida regrada, tenho isso, tenho aquilo, mas eu tenho muitos sintomas. Infelizmente, a gente tem a outra parte, que é a parte genética, a parte do dia a dia, que ela conta muito também. Então, o que a gente pode colocar aqui em relação à alimentação é em relação ao auxílio. E é claro que pode interferir muito, e que é importante tudo nessa vida que a gente sempre bate nessa tecla, que é como a gente se prepara para quando a gente chegar nessa fase ou qualquer outra fase da vida, quando na fase anterior. Então é muito importante para a mulher estar bem preparada numa fase até na adolescência, para ela não estar nem pensando na menopausa. Mas ela vai construir este preparo. Exatamente. Até para que a gente deixe a pauta ainda mais completa, a gente vai ouvir a doutora Ana Carolina Lúcio Pereira, que é ginecologista e obstetra, e deixou um recadinho também a respeito do assunto. Olha lá. Olá pessoal do Você Bonita, eu sou a doutora Ana Carolina e vou falar um pouquinho sobre a menopausa. Essa fase que é tão delicada na vida da mulher e requer cuidados específicos para suavizar os sintomas negativos desse período. Nós mulheres precisamos nos preparar para essa fase desde o início da nossa vida. Após 12 meses sem ciclo menstrual, consideraremos o início do período da menopausa, embora esses sintomas possam aparecer anos antes de findar o fluxo menstrual, com queda significativa do estrogênio, levando a alterações comportamentais e físicas na mulher. É comum surgirem sintomas vasomotores que aumentam a sensação térmica, os chamados fogachos, colaborando para a piora da irritabilidade e da ansiedade. A diminuição do aporte hormonal para a genitália causa ressecamento e dificuldade para relações sexuais. Além disso, existe diminuição da testosterona, que gera restrição e diminuição da libido. Aumento da gordura abdominal, com diminuição da massa magra, do colágeno e da captação óssea de cálcio, com piora da força física, da elasticidade tecidual e fragilidade óssea. Alterações do humor, ansiedade, depressão são comuns em pacientes menopausados, além da insônia, irritabilidade, perda da memória. Bioquimicamente, existe o aumento do LDL e do triglicérides, o que piora o risco cardiovascular desta mulher. Lembramos que os alimentos não são apenas suporte para a manutenção corpórea, mas grandes auxiliares hormonais. Obrigada. Não é nada fácil ser mulher. Não é nada fácil. Vou agradecer a doutora, o Insta dela para quem quer saber mais. Obrigada, doutora. @ doutora abreviado Ana Carolina, _ clínica fada. @ doutora abreviado Ana Carolina, _ clínica fada. Bom, alguns de muitos sintomas e de um universo aí a ser descoberto, vivido por todas, porque todas iremos passar por esse momento, que não é nada fácil. Essa mudança hormonal, ela realmente é assim avassaladora, né, doutor André? Sim. Então, eu queria que você começasse a contar a parte, ligada à alimentação,
metabolicamente, como é que a gente vai estar mais bem preparado para esse momento. E pegar tudo isso que ela falou, Carol. Então, o que é importante? Importante a gente entender a parte hormonal e entender as consequências dessas alterações hormonais. Então, foi muito bem o que ela falou. Ela falou diminuição da massa magra, aumento da gordura, principalmente gordura abdominal, diminuição da libido, sonolência, irritação, alteração da massa óssea, né, que pode causar osteopenia e osteoporose. Tá. Então, se você conseguir colocar isso, esses embasamentos, para mim, são os mais importantes. A parte hormonal, a parte metabólica, né, a parte de massa magra, ganho de gordura, e a parte óssea, que também é muito importante. Tá. Fora as irritabilidades, etc., que podem levar ao ganho de peso, ao aumento do estresse, e insônia, etc. Mas se você conseguir, numa fase anterior, já se preparar, ou seja, você estiver preparada para chegar na menopausa com uma boa qualidade de massa magra, com uma boa qualidade de massa óssea, com uma quantidade equilibrada de gordura corporal, com os níveis de colesterol, LDL, HDL equilibrados, isso pode ajudar, e claro, sem falar que a obesidade atrapalha. Então, você dentro de um peso ideal, de uma composição corporal ideal, né? Não adianta se você está magra e você está com baixa massa magra e uma quantidade de gordura aumentada, mas se você tiver bem estável, né, nessa parte metabólica, isso pode interferir num processo de retardar um pouco o aparecimento dos sintomas da menopausa, pode ajudar, inclusive, a diminuir esses sintomas, encarar de uma maneira mais saudável, pode. Se você trabalhar do outro lado, também pode interferir, pode acelerar o aparecimento da menopausa, pode, porque, por exemplo, você coloca alimentos de alto índice glicêmico, você coloca, a gente pode falar, que é essa parte que eu até deixei longe de você, porque eu sei que você não gosta muito. Né? Fazer o quê, né, doutora André? Mas são alimentos que, infelizmente, está no dia a dia das pessoas, né? Alimentos de alto índice glicêmico, uma grande quantidade de carboidratos simples. Aqui não estou falando também para tirar o carboidrato, a gente sempre fala disso. Alimentos processados, alimentos industrializados, alimentos ricos em gorduras saturadas, alimentos ricos em gorduras hidrogenadas. Então, que são alimentos que vão aumentar a resistência insulínica da mulher ao longo da sua vida, que vão levar ao aumento da adiposidade, ou seja, o ganho de gordura. Isso vai levar também à obesidade. E a gente sabe que a obesidade vai trazer todos aqueles riscos cardiovasculares, todo aquele risco de câncer, aumento da osteoporose, e que mesmo na mulher saudável, o risco, a menopausa em si, pelas alterações hormonais, que a doutora falou, diminuição do estrógeno, diminuição desses hormônios, já levam ao aumento do risco cardiovascular, já levam ao aumento do LDL, do colesterol ruim, já levam ao aumento da osteoporose. Então, se você pegar uma mulher que sempre fez uma alimentação irregular a vida inteira, que já tem esse potencial aumentado, a hora que ela entra nessa menopausa, vai vir uma bomba. Vem uma bomba. E até vou corrigir o que eu comentei, porque eu falei rapidamente no meu entendimento, na minha cabeça eu entendi o que eu falei, mas eu vou complementar, porque eu não falei de forma, claro que eu falei, alimentos que podem prolongar então este período ou, né, que ele chegue mais rápido. É claro que a contagem dos óvulos, sim, não é isso que vai mudar, né, gente? O último óvulo, nós estamos falando aí da parte metabólica. Então, os alimentos que vão fazer com que você tenha mais rápido esses bombásticos sintomas. Sim. E aqueles que vão, né, permitir que o corpo vá devagarinho entendendo esta mudança hormonal, certo? Mas mesmo a alimentação, ela pode interferir, inclusive, nesse tempo. Claro que de uma maneira muito sutil, né? Muito mais a parte genética, clínica e hormonal que nós estamos falando. Mas é que eu falei, mulheres que já aumentam a resistência insulínica, já têm uma resistência insulínica, já têm uma diabetes, uma pré-diabetes, aumento de peso, sedentarismo, vão sofrer mais, não. E ela pode ter uma alteração hormonal por conta da resistência que ela criou por causa dessa má alimentação. Entendi. E há esses sintomas de menopausa, inclusive a menopausa em si, ela pode estar relacionada também à má alimentação. Não Entendi. É o fator primordial? Não é. Mas você sabe que geralmente mulheres grandes obesas, geralmente elas têm uma alteração menstrual, elas têm dificuldade em engravidar, sim, elas têm aumento de oleosidade da pele, aumento de acne, né, que está muitas vezes relacionado à obesidade. Muitas vezes elas tratam, emagrecem e melhoram. E melhora todo o resto. Então isso pode interferir também. Agora, do grupo para a gente, enfim, ingerir mais, a gente está falando aqui de alimentos que, pensando nessa questão
metabólica, de não ganhar muito peso, eles têm aí a sua vantagem? Ou aqui você quer destacar algumas propriedades específicas desses alimentos que também são fitoquímicos importantes? A gente pode destacar, fazer um geral e pode destacar. Tá. A gente pode falar desses alimentos, na verdade, alimentos saudáveis, e você fazer aquela coisa do prato colorido, etc. Você sempre vai colocar antioxidantes, você vai colocar uma quantidade de fibras. É importante a mulher ter um intestino saudável, porque na menopausa também diminui essa velocidade, as velocidades do intestino, elas alteram, acabam ressecando a parte intestinal. Então, uma quantidade de fibras, uma quantidade de antioxidantes. A gente pode falar de alguns alimentos, vamos falar, por exemplo, aqui das verduras escuras, tá? Que, por exemplo, a gente pode falar da couve, do brócolis, elas têm, para a mulher, em relação à alimentação relacionada à menopausa, elas têm propriedades importantíssimas. Por exemplo, fonte de cálcio, a gente sabe que o leite é uma importante fonte de cálcio, mas as folhas verdes escuras, elas têm uma quantidade de cálcio muito boa e uma qualidade, uma biodisponibilidade delas, ou seja, um aproveitamento que o nosso corpo tem, muitas vezes é maior do que, inclusive os alimentos lácteos. Eles têm uma quantidade boa de magnésio que ajuda na absorção do cálcio. Esses, tanto a couve quanto o brócolis, por exemplo, eles têm uma quantidade de boro muito boa. O boro é importante para ajudar a fixação do cálcio no osso. Eles têm uma quantidade de vitamina D boa, que também é importante para a fixação do cálcio no osso. Então não é só você consumir, por exemplo, cálcio, e a gente falando da menopausa que diminui a fonte, porque não adianta você ter cálcio em excesso e não ter, aonde ele agir, não ter a massa óssea de boa qualidade. Porque você vai ter um excesso de cálcio no sangue, você pode levar, inclusive, a ter problemas de cálculo renal, você pode ter pedra na vesícula, você pode ter outros problemas relacionados ao aumento do cálcio, porque você pode até estar consumindo a quantidade de cálcio, mas você não tem os outros fatores que vão ajudar com que o cálcio tenha uma ação efetiva na saúde óssea da mulher. Entendi, porque a gente precisa, claro, da questão da absorção, Exatamente. Senão ele vai ser eliminado. Tudo na vida, tudo que a gente consumir, a gente precisa ter esse contraponto. Tá? Eu vou colocar uma perguntinha do público, doutor. Olha lá, quem escreveu pra gente na tela, e a gente volta a falar aí, vamos falar de suplementação, acho importante. Patrícia, um beijo, muito obrigada. Tive câncer de mama e não poderei fazer reposição hormonal. Qual alimento, então, quais, né, podem me ajudar a evitar os sintomas da menopausa? Essa pergunta é fantástica, eu acho que ela é a clássica e chave da nossa pauta. A questão da reposição hormonal ainda é algo muito discutido, muito estudado. Queria que você contasse um pouquinho, doutor André. Em relação à reposição hormonal, realmente não são todas as mulheres que podem fazer, né? Isso é muito individual. Então, a mulher tem que procurar um médico, procurar um ginecologista, procurar um nutrólogo e saber realmente se ela teve câncer de mama. E a gente sabe que o câncer de mama está relacionado à ação de alguns tipos de estrógenos. E a reposição hormonal é feita através também de alguns tipos de estrogênios, né? Então, na verdade, ela não pode fazer essa reposição clássica, mas existem outros tipos de reposições que podem ser feitas, que naturais, podem naturais, né? Com nutracêuticos. Nutracêuticos, exatamente. Tá. Fitoterápicos nutracêuticos podem ser feitas, mas é muito individual. Então ela tem que fazer a parte de exames, a parte hormonal, ver se teve remissão desse câncer, o tipo de câncer, o estadiamento. Então tem um monte de parâmetros que o médico precisa seguir e ter essa certeza para saber se realmente pode ou não. Não sei, mesmo que ela não tenha tido mais parentes próximos, uma mãe, uma tia de primeiro grau, também tem, esse risco aumenta. Então tem que tomar muito cuidado. Mas ela tem que controlar, então, peso, exercício, sono, ansiedade, o estresse. Então, toda a parte metabólica, ela tem que estar em equilíbrio para ela poder diminuir esse risco, aumento do risco, tabagismo, etilismo, etc. E também poder equilibrar esses sintomas. Né? E a alimentação pode ajudar? Claro que pode ajudar. A gente, por exemplo, tem a soja, a isoflavona. A isoflavona faz um papel parecido com o que o estrogênio faz e ele não aumenta o risco de câncer de mama e ele pode ajudar nesses sintomas. Que nem eu falei, do cálcio, do boro, tem magnésio, a couve tem bastante magnésio. O magnésio é bom também para diminuir o nível de ansiedade. Mulheres na menopausa têm uma diminuição, por conta também da alteração de velocidade do intestino, tem diminuição de serotonina. Aumenta, as mulheres geralmente reclamam mais de insônia, aumenta o estresse. Aumenta a fome, aumenta a fome, aquela vontade de doces e etc. Que aí vamos voltar tudo que a gente falou no começo da pauta, resistência insulínica, etc. Então o exercício é fundamental, né, doutora? É fundamental, Carol, porque além de tudo, nessa fase da mulher, além de todas as alterações, ela tem uma diminuição da massa magra, então ela diminui, ela acaba perdendo músculo.
e ela acaba tendo um aumento da massa de tecido adiposo. Isso também é natural. Então, o exercício é importante para tentar, mesmo que ela não consiga ganhar muita massa magra e perder muita gordura, mas que ela consiga diminuir ou tentar equilibrar essas alterações hormonais, porque a diminuição de estrógeno, a doutora também falou no começo, diminui testosterona. A testosterona na mulher e no homem é responsável pela manutenção de massa magra. E você diminui isso, diminui libido, ressecamento vaginal. Então, essas alterações hormonais, infelizmente, elas vão acontecer. Então, podem ser feitas algumas terapias de reposição hormonal específicas, mesmo em mulheres que tenham um risco de câncer, mas são muito específicas. Entendi. Então, não é sair e fazer reposição, não é para todo mundo. Tem que ter um controle, exatamente. Agora, achei muito legal o que você falou, porque ela pergunta, então, o que ela pode comer? Essa parte da alimentação toda e, principalmente, eu acho a questão de manter o peso e ter menos tecido adiposo. Porque eu já ouvi aqui em entrevistas com ginecologistas também, falando a respeito do tecido adiposo, que ele aumenta a concentração também do estrogênio. Ele fica no tecido adiposo, o hormônio. Então, gente, é aquela bagunça, né? Uma coisa que leva a outra, que é mas eu acho que a Patrícia vai ter E a gordura dificulta a ação de hormônios nas células-alvo. Todo o excesso de gordura, independente da fase da vida que for, ela acaba dificultando aquele hormônio tendo uma ação onde ele tem que agir, seja no homem, seja na mulher. Então, gente, não dá para brincar com isso. Isso para todas as mulheres. Para que já estão nessa fase, as dicas se mantêm também. Sim. Dos alimentos que a gente deve priorizar e daqueles que tem que ser ali de vez em quando, porque a gente não vive numa bolha, certo? Eu tenho ficado tão equilibrado, É bom, olha, né? A gente vai amadurecendo tanta coisa, né? Mas, claro, priorizar o que é adequado, né, gente? E, olha, eu falar como mulher, a atividade física. Eu entro eu assino embaixo ali, quando tiver um espacinho assim, ó, atividade física. Aí você põe meu nominho ali do lado. Não, tem que fazer. Porque essa bandeira eu vou levantar assim, acho que para sempre. A atividade física salva vidas. Não só em relação à parte de massa magra, de tudo, mas em relação ao estresse, em relação à liberação a parte hormonal, inclusive, mas o bem-estar, você dorme melhor, você acorda melhor, você vive melhor. Então você tem N variantes dentro do exercício que vão te fazer ter uma vida muito mais saudável, e não só falando porque você vai cansar, porque você tem que emagrecer. Você tem que emagrecer, é por outras coisas também. Sim, exatamente. Vou deixar para vocês o contato do Dr. André Weinert, que é nutrólogo. Quem quiser saber mais, o telefone é o 2638 2098, 2638 2098, e o seu Insta, @André Nutrólogo, tudo junto, @André Nutrólogo, você encontra todo o trabalho. Deixa eu mandar um beijo para Pamela Miguel, que já está com a Alice nos braços e logo mais está voltando a trabalhar. Isso eu espero, né? Beijo para você, Pamela, coisa mais linda, Carol. Filha dela. Parabéns aí para vocês, doutor, porque a Pamela trabalha como o doutor André. É isso aí. Até a próxima, obrigada. Tchau, até mais, Carol.